Olá, para você que está aí assistindo a reprise desse vídeo, eu sou Ana Júlia Aguilera Gomes, advogada. E eu sou Lígia Maria Aguilera, psicóloga social e clínica. Nós estamos aqui no projeto 1203. Toda segunda e quarta-feira nós aparecemos aqui no Instagram da Autoconsciência Emocional ao vivo para conversar um pouquinho com você sobre autoconsciência emocional e prática efetiva da comunicação não violenta nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, no nosso trabalho, enfim. O tema de hoje é solidão a dois. E a Lígia vai começar contando pra gente um pouquinho, uma história bem bacana pra gente começar a entrar nesse tema de hoje. Essa história eu gosto muito porque ela é tirada do livro Mulheres que Correm com os Lobos e que para mim é um símbolo da formação do vínculo de um casal. A história começa assim. Como chama a história? Chama Mulher Esqueleto, o nome da história. E começa da seguinte forma. Ninguém sabe o que foi que houve, mas o pai dela arrastou-a pelos cabelos e jogou-a no precipício abaixo. Lá no fundo do mar, ela ficou sendo levada pelas correntes, pelas correntezas, e ficou lá há muito tempo. Um dia, um belo rapaz, que estava ausente da sua aldeia, veio na enseada pescar. Como ele estava muito tempo ausente da aldeia, ele não sabia que há muito tempo os pescadores já não vinham mais nessa enseada pescar. E ele chegou, catou o seu caiaque e foi lá para a enseada, a calmaria da enseada, pegou o seu anzol com a sua vara, sua linha e jogou na água. E o anzol fisgou logo em que? Na mulher esqueleto que estava lá embaixo, rolando com as correntezas. Mas ele não sabia. Mas ele sentiu que pegou em algo muito grande, pesado, e ele ficou todo feliz. Ele sentiu, assim, já imaginando o sucesso que ele ia fazer na aldeia por ter pego um peixe tão grande. E ele falava, nossa, dessa vez eu peguei um grande mesmo, para valer. E já ficou imaginando todo mundo elogiando ele e o quanto aquele peixe enorme alimentaria todo mundo por um longo tempo. E ele ficou todo feliz, satisfeito e colocou já para içar o peixe, enquanto ele guardava suas traias, ajeitava suas coisas. E ele não percebeu que quando ela chegou e caiu pela presa dos dentes incisivos na ponta do caiaque, quando ele se voltou, o que ele deu com ela, ele levou um susto enorme e começou a remar depressa para a praia, correndo, gritando, ah! E conforme ele remava com pressa e ela vinha atrás sendo puxada e ele não percebeu que ela estava presa, ela vinha atrás balançando com os braços e ele mais apavorado ficava e toda aquela espuma. E ele remando, correndo, até que ele encalhou com o caiaque na praia e catou suas traias e saiu correndo, pulando por cima de tudo que tinha pela frente. E ela, presa na sua linha, vinha logo atrás, sendo arrastada. E ele não percebia. Quando ele passou por cima de um pedaço de peixe que tinha sido posto para secar, ela catou até um pedaço, porque ela estava com muita fome. E ele foi correndo e chegou no seu iglu, entrou de 4 no iglu e lá dentro do seu iglu ele respirou assustado, cansado. Nossa, afinal, e ali ele respirou, calmou, a respiração foi voltando ao normal. E acendeu. Ele acendeu a lamparina, ela estava lá, toda emaranhada na linha dele, cotovelo para um lado, perna para o outro, para os saculejos todos. Ela ficou lá toda enrolada, mas aí ele não sentiu medo. Começou a limpar a sua vara de pescar, a
guardar sua linha, enrolar sua linha. E foi desentranhando a linha dela, né? E tranquilamente fazendo isso, porque ele estava no seu ambiente, no seu espaço seguro, e ele foi lentamente arrumando tudo, guardando, e desenredou ela da linha, soltando-a, e ela não falava nada, e o medo que ele catasse ela e jogasse de volta lá onde ela estava. Então ela ficou quietinha, só observando. E quando ele terminou todo esse processo, ele até tirou um tanto do cabelo dele para acender mais um foguinho e embrulhou ela numas peles e, já cansado, ele deitou para dormir. Deitado, quando ele pegou no sono, ele soltou uma lágrima que ninguém sabe se essa lágrima é de anseio ou de solidão. E ela, toda sacolejando, se aproximou dele e bebeu aquela lágrima como se fosse um rio imenso matando a sede dela. E após isso, ela enfiou a mão em seu peito, arrancando aquele coração forte, vigoroso, e batucou para se refazer, para se reconstituir, e foi cantando carne, 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 e batucando no coração forte e vigoroso, e foi se recompondo. Ela cantou e batucou para repor toda a carne do corpo, para fazer a divisão entre as pernas e para ter seios grandes e fartos para enrolar e dar calor. E assim que ela estava toda refeita, ela devolveu o coração no peito dele e os dois acordaram juntos, enredados da noite, e foram felizes. Diz o povo da aldeia que os amigos que ela fez no fundo do mar os alimentaram por muito tempo. E eles foram embora, ficaram bem e se tocaram a vida juntos. Essa é a história. E ela é interessante porque, a princípio, é bem assustadora o modo como se fala, né? Mas nas relações humanas é uma história bem junguiana. Eu gosto das histórias que se reportam ao arquétipo e as histórias mais arquetípicas, né? Trazidas. E esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, tem várias histórias arquetípicas bem voltadas para essa linha. Essa, especialmente, eu acho que fala, eu pelas análises que a gente faz, fala do vínculo, né? A saída dela de casa, que o pai arrastou pelos cabelos e a jogou precipício afora, eu acho que é um processo que todos nós, seres humanos, homens, mulheres, pessoas, que quando atingem uma certa idade, precisam ir para o mundo. E esse ir para o mundo, quem leva é o pai, porque a mãe quer que o filho fique no colo pro resto da vida, mesmo quando o bebezão não cabe mais no colo. A função pai é tirar o filho do colo da mãe e levá-lo para o mundo. E ela foi levada pelo pai, só que conta de um jeito assim, né? Ele arrastando ela pelos cabelos. Só que assim, nesse conflito de se desprender da família, muitos saem assim mesmo, arrancando os pedaços, né? Se atritando e etc, para ter força interna para se desprender da família e poder passar no vestibular, assumir um trabalho fora de casa, para poder ir para fora do ninho, né? E lá ela ficou buscando os conhecimentos, fazendo as vivências dela, até que ela foi encontrada pelo pescador. E o pescador somos todos nós, né? Quando saímos à cata de encontrar nossa cara metade, nosso parceiro, nossa parceira, a pessoa que a gente vai querer construir uma vida juntos. E quando a gente pesca, a gente fica todo envaidecido, igual ele ficou. Nossa, a comunidade inteira vai aplaudir, vai comemorar, porque eu peguei um peixão. Quem não quer exibir os peixões que a gente pesca? Todo mundo quer exibir. Então, no primeiro momento, a gente fica todo envaidecido. Mas, como todo ser humano, tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra.
A hora que a gente se vê fisgado no relacionamento, que a gente se vê apaixonado, a primeira reação é fugir, que é a hora que ele cata o caiaque e foge. Rema, rema, rema. Rema, 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 para tentar escapar. E aí, a gente só acolhe o outro na hora que a gente se sente seguro, na hora que a gente está com a nossa autoconfiança ajustada. E que aí, dentro do nosso espaço, porque ele foi para dentro do iglu dele, né? A gente, dentro do nosso espaço seguro, a gente consegue acolher o outro com sua luz e com sua sombra. E foi o que ele fez, cuidando das coisas dele e sapeando ela. Ele foi indo até que ele adquiriu uma confiança tão grande que ele se entregou para o sono. E ela, através de toda essa acolhida dele, ela curou as feridas que a vida havia trazido. As feridas da alma que vai arrancando os nossos pedaços, que vai nos abrindo buracos. E através dessa inter-relação ali, num espaço íntimo, num espaço seguro, onde as pessoas de fora não ficam dando palpite, não ficam intrometendo, os dois conseguiram estabelecer o que a gente chama de vínculo para uma relação a dois, onde um respalda o outro e através desse respaldo a gente se cura, se refaz, se restabelece e estabelece a relação a dois, com toda a bagagem adquirida anteriormente para nutrir essa relação. Estou falando aqui de um modo bastante resumido. Quem quiser ver essa história e lê-la e a análise dela também de uma outra forma, até com enfoque mais profundo, tem lá nesse livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aqui eu trouxe só assim, de um modo muito simples e resumidamente, para que serviço de base para o que a gente quer conversar hoje, que é relacionamento a dois e solidão a dois. Então, dentro disso que a Lígia contou aqui pra gente, a gente começa, nós, dentro de uma relação, começamos a construir um vínculo. Juridicamente, esse vínculo costuma ser pautado ali no casamento, né? Que é um contrato da sociedade conjugal. E aí o que acontece? É muito comum, ou digamos assim, é muito comum que as pessoas entrem nos relacionamentos com uma postura um pouco mais romântica ou pelo menos menos concreta. Menos realista, mais sonhadora. Daquilo que efetivamente é esse casamento, esse relacionamento a dois no longo prazo. Claro, aqui nós estamos já falando de uma relação que se estabeleceu, se firmou e está voltada para o longo prazo. Muita gente tem na faculdade de Direito, os meus professores tinham quase esse pudor, né, de falar do casamento como um contrato, de uma sociedade conjugal. Eu, de forma diferente, acho fundamental ter essa consciência e essa visão sobre o que é esse casamento, essa união. É uma sociedade. Estamos, a partir do momento que duas pessoas decidem se casar ou decidem morar juntas, elas estão formando uma sociedade. E embora isso possa parecer um pouco empresarial, né, um pouco frio, na verdade isso é muito profundo, porque na sociedade conjugal, as pessoas vão compartilhar muito mais do que o trabalho, o faturamento, os lucros, os impostos que vão ter que ser pagos dessa sociedade. Os compromissos com empregados, né? Dentro desta sociedade, essas duas pessoas vão construir o futuro, vão construir uma família. E os componentes dessa sociedade são muito maiores e muito mais profundos. E por isso a importância do comprometimento de cada um, da postura de cada um dentro dessa relação, para poder compartilhar os planos futuros de carreira, os planos futuros de planejamento, desenvolvimento financeiro mesmo, de onde queremos ir, se queremos construir um patrimônio, ou se valorizamos mais investir, por exemplo, em viagens. Qual vão ser as opções? Veja, não existe certo e errado, existe o que as duas pessoas sentaram, conversaram e acordaram juntas que este é o futuro que desejamos construir juntas. E aí inclui os filhos, religião, conhecimentos que os dois querem compartilhar, tanto especialmente, né, no seu desenvolvimento pessoal,
O que eu quero pessoalmente me desenvolver, se quero trabalhar minha comunicação, se quero trabalhar a minha produtividade, o meu foco, quais vão ser os aspectos desse desenvolvimento em conjunto. Inclusive na preparação, né, para poder ser pai, para poder ser mãe, como é que vai ser essa formação, né, porque hoje em dia tem curso, gente, tem como se preparar para o filho que vai vir para não ficar desesperado na hora que a criança chega. E aí, dentro dessa sociedade conjugal, veja, são duas pessoas que vêm de contextos familiares diferentes. Nenhuma família é igual à outra, né? Cada uma tem a sua forma de agir, a sua forma de pensar, os seus aspectos culturais, talvez até econômicos diferentes, crenças, preconceitos e, portanto, cada uma dessas pessoas do vínculo é diferente, tem aspectos peculiares da sua formação e do seu desenvolvimento. Quando essa pluralidade entra em contato dentro do relacionamento, tende a gerar conflitos. E bom, eu e a Lígia aqui nós trabalhamos dentro do paradigma da cultura de paz, em que o conflito é uma excelente oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento das pessoas, especialmente quando dentro da relação, quando o conflito está inserido dentro de um relacionamento, de uma relação em que se pretende manter pelo menos a médio e longo prazo. Ou seja, ao invés da gente se afastar pela existência do conflito, a gente o aproveita como uma oportunidade para se conhecer melhor e para estarmos de forma mais inteira, de forma mais presente, mais profunda dentro daquele relacionamento, acolhendo a diversidade do outro e sendo autêntico com a minha própria diversidade. Sim. Lembrando, gente, que saúde num relacionamento não é ausência de conflito. O conflito é o sinal de que as pessoas têm ideias próprias, personalidade própria, conceitos próprios e que tem que chegar a um consenso. Quando não tem conflito, alguém está se anulando. E aí sim é que surgem problemáticas maiores. Porque se tem uma pessoa se anulando, até onde ela vai aguentar? Até onde ela vai dar conta de ficar engolindo sapo ou de ficar se submetendo quietinha a uma situação adversa? Então, o conflito, eu costumo dizer que ele é a ferramenta do crescimento, tanto da gente com a gente mesmo, como da gente com o outro, né? E é através da resolução do conflito que nós amadurecemos, crescemos e evoluímos. Exato. E aí, Lígia, conta um pouquinho pra gente o que é, porque né, no meio desses conflitos começam a surgir alguns desgastes, alguns até, digamos assim, afastamentos, né, da relação. E aí conta pra nós o que é essa solidão a dois, que você conhece da sua experiência na psicologia clínica de casais e de famílias. Então, nesses anos todos de trabalho, quase 40 anos já, uma das queixas maiores realmente é essa solidão a dois. É aquela situação em que na rotina do dia a dia, do casamento, as pessoas não percebem que vão se distanciando, que vão se afastando uma da outra, por uma série de razões, de motivos, que a gente até pretende falar alguns aqui hoje, certo? E que sem se dar conta vão entrando num estado de angústia, vão entrando num estado de isolamento, onde eu começo a desenvolver coisas na minha vida sem incluir o outro. E o outro desenvolve coisas na vida dele sem me incluir. E a partir daí, a gente não se dá conta que o vínculo acaba ficando só naquele fiapinho dos excessos de compromisso. Do compromisso com a casa, do compromisso com os filhos, com o andamento das rotinas, mas a ligação melhor, mais profunda, de intimidade, de gratificação, né, de apreciação do estar juntos, sofreu um desgaste, acabou e ninguém percebeu. Então, essa consequência, a solidão a dois, ela já é a consequência dessa forma, digamos assim, ruim de administrar os conflitos, é isso?
E sim, começa por aí, né? Eu tento expor para o outro alguma coisa que é diferente do que ele pensa e ele não me acolhe, ele não aceita, para que a gente não brigue, eu paro de expor. Só que ninguém consegue deixar de ser quem é. Ninguém consegue deixar, na sua essência, de ser aquilo que verdadeiramente é. Então, os nossos propósitos, os nossos anseios, o nosso temperamento, a nossa maneira de existir, nos cobra. E para que não crie um atrito, uma briga, uma divergência muito séria, eu escondo do outro, eu não participo ao outro. E isso vai nos distanciando. Então, tem várias coisas, né, que vêm do nosso contexto familiar. Então, é comum que alguém se emburre, né? A pessoa fica emburrada. Não gostou do que o outro falou, não gostou do que o outro fez, não gostou da proposta de diversão do fim de semana e a pessoa emburra, fecha a cara. Tem pessoas que emburram por meia hora, uma hora, e daí a pouco desmancha o burro e arruma um jeito de conversar, porque nesse período que ficou emburrada, repensou, elaborou, ajustou a divergência dentro de si, achou um outro jeito de retomar a conversa e fazer as coisas tomarem um outro rumo negociado entre os dois. Mas eu já tive conhecimento de pessoas que chegam a passar muito tempo emburrado, uma semana, 2 semanas. E geralmente isso tem uma conotação, que é a tentativa de fazer o outro se enquadrar naquilo que eu quero. Então eu fico emburrada por tempo indeterminado. A hora que o outro se enquadra naquilo que eu quero, eu desemburro. Mas isso sem ter uma conversa, sem ter um diálogo, sem ter... Porque o relacionamento a dois não é o eu, o tu, é o nós. Então, se o que me levou a ficar emburrada é algo que para mim eu quero impor para o outro, cadê o nós? E aí, daí 2 semanas, 3 semanas, as coisas voltam ao normal, não porque nós conversamos e chegamos a um consenso do nós, mas porque o outro cansou do meu emburramento e cedeu. E se ele cedeu porque cansou do meu emburramento, o que vai acontecer? A gente vai perdendo a liga, né? A gente vai criando. Além do aprendizado, né? De que para eu lidar com a outra pessoa eu tenho que levar essa ferramenta em conta, que se eu contrariar ela vai emburrar, tem aquela coisa de que então quem vai ficar com o sapo sou eu. Então vamos negociar quem engole sapo, quem não engole. É sempre possível a gente crescer, amadurecer e fazer coisas que sejam boas para os dois lados, para ambas as partes, né? Dentro da comunicação não violenta, por exemplo, a possibilidade, né, de construir esse diálogo de uma forma transformativa é separar, primeiro, né, a ação da pessoa, né? Então, a pessoa com quem você está naquele relacionamento não é aquela ação que ela fez ou aquela fala que, a princípio, não te fez bem ou fez você se sentir de uma forma ruim. E o segundo é estruturar essa conversa, planejar essa conversa internamente e externamente, focando nas necessidades que cada um tem e em promover ou em desenvolver, criar diferentes estratégias que conciliem todas as necessidades, atendendo elas e formulando pedidos, né? Aceitando pedidos e expressando pedidos, ou seja, não pedindo coisas cuja única resposta possa ser sim, e se for não tem uma consequência, porque se o pedido tiver como resposta um não e daí vier uma consequência, na verdade não era um pedido, era uma exigência. E aí o que acontece? Voltando, né, para a questão da solidão a dois, saindo um pouco dessa questão do conflito, né? Porque o conflito está na origem da solidão a dois, mas a gente vai falar hoje especificamente sobre essa dinâmica, né? Sim. De como acontece essa solidão a dois. Então ela começa com esse conflito que a gente não administra bem dentro da relação e aí acaba ocorrendo esse desgaste em que em determinado ponto cada um fica isolado dentro do relacionamento, ainda ali, às vezes até já morando juntos, que é o caso que a gente está falando, né? Morando juntos,
mais afastados, né? Sem ter convivência efetiva e apreciação. E aí, por exemplo, uma dessas questões seria, por exemplo, a atividade compulsiva, não seria? Sim. Tem pessoas que, por não enfrentar o conflito, por não se sentir em condições de dialogar, de lidar com a dificuldade do conflito, estabelece uma série de fugas. Uma das fugas é a atividade compulsiva. Ou até mesmo o vício, né? A atividade compulsiva é que nos leva ao vício, né? E geralmente a gente já traz isso antes mesmo do relacionamento, antes mesmo do vínculo, né? Que seria a fuga através da bebida, que seria a fuga até o workaholic, né? A pessoa viciada em trabalho, a pessoa viciada em comida. E aí, às vezes a gente até entra numa briga com o outro para justificar o fato de sair e ir para o barzinho beber, de sair ou se trancar no escritório e ficar lá trabalhando, porque aí o outro vai interromper e você fala, não, agora eu estou ocupado, estou trabalhando. E o trabalho é sempre algo que as pessoas respeitam. Só que não percebe que esse excesso de trabalho está sendo a ferramenta do distanciamento. Porque exclui. Como fuga, porque exclui o outro, né? Porque realmente põe o outro de lado e foca no trabalho e procura se abastecer com ele. Independente, né? Tem pessoas que saem muito cedo para trabalhar, agora na pandemia não está acontecendo isso, mas dentro de uma rotina normal, tem pessoas que só estão juntas, um pouco mais próximas, no fim de semana, porque saem muito cedo para trabalhar e voltam muito tarde. Então, a pessoa poderia até estruturar o seu tempo de uma forma diferente para chegar mais cedo em casa. Mas para não ter que lidar com conflito, fica esticando o seu tempo dentro do escritório, no trabalho, ou justifica no trânsito e chega em casa só para tomar um banho, cair na cama e dormir, né? E com isso negligencia também o relacionamento com os filhos, acaba não participando, né? E aí acabam criando o que a gente fala trincheiras, né? Cada um fica dentro da sua trincheira. E essas trincheiras, elas se tornam espaço sagrado, né? Por exemplo, não mexa com meu filho, porque quem fica com o filho sou eu, e você não se meta, não venha querer dar palpite. Né? Já vi situações assim, de mãe muito choca, galinha choca em volta da cria, e o marido tá sempre fora, e uma hora que ele tá dentro de casa acontece um atrito com o filho adolescente, e a mãe não aceita que o pai se imponha com o filho, né? Porque o pai estava sempre ausente, como que agora vem querer dar bronca no filho? Essa trincheira seria uma espécie de território? São territórios sagrados, né? Que vão sendo delimitados na relação a dois. Exato. Eu já ouvi relatos de homens que para pegar um copo d'água em casa tem que pedir para a esposa porque não sabe nem onde o copo é guardado. Ele não tem intimidade com a própria casa, né? Como tem mulheres que não têm a menor notícia do que é que o marido faz quando está fora de casa. Se acontecer algum incidente, algum acidente, elas não vão saber como lidar, porque elas são totalmente alheias ao processo da vida deles, da porta para fora. E vice-versa, né? Tem homens que são assim também, né? Que são assim também. Então, todas essas dinâmicas que eu estou citando aqui são resultantes do que a gente chama, né, enquadra na solidão a dois. São pessoas que estão vivendo juntas, aparentemente casadas ou com um relacionamento estável, independente, né, de como é essa parceria, mas que, na verdade, ficaram com uma zona de conforto sustentando esse relacionamento, mas o grande mote da relação, um não participa com o outro. Cada um tem seu território, Cada um, né? tem o seu território e sagrado. Isso é diferente de ter privacidade dentro do relacionamento, né? Não é a mesma coisa. Não, é completamente diferente. A privacidade é uma necessidade humana.
Universal, né? Universal. Todo mundo precisa dessa privacidade. Todos nós. Está inclusive dentro da CNV uma das necessidades que a gente levanta, que precisa ser respeitada e atendida para que gere bem-estar e não traga ou as insatisfações se agigantem para poder trocar situações de conflito, né? De privar é importante porque é nessas horas que a gente se abastece da gente mesmo, né? Tem muitas pessoas que crescem compulsivamente fugindo de si mesmas, não é o caso. As pessoas que fogem de si mesmas, elas entendem que esses momentos de privacidade seria solidão e fazem de tudo para não ter esses momentos. Mas a pessoa que está bem ajustada consigo mesma e que gosta da sua própria companhia, esse tipo de pessoa, ela gosta dos seus momentos de privacidade. Seja para a hora do banho, seja para sentar num lugar da casa e poder fazer a leitura de algum livro prazeroso, sem interrupções, poder sentar e elaborar algum projeto, alguma coisa pessoal, que ainda está, né, sendo planejada, ainda está sendo alimentada e a pessoa precisa desse espaço para poder estar consigo mesma e fazer essas coisas. Normalmente, quando a pessoa do relacionamento está mal resolvida, ela se sente rejeitada. Quando a gente vira e fala assim, olha, agora eu precisava de um momento comigo, eu precisava ficar um pouco sozinha para poder dar conta de algumas coisas minhas, a outra escuta isso como está sendo excluída. E não é uma questão de respeito mútuo, né? E precisamos ter esses espaços para ter criatividade, para sentir prazer, para ter bem-estar, mas principalmente para a gente não alimentar na relação aquela sensação de estar refém. Porque quando eu não tenho espaço para ter privacidade, quando eu não sei estar comigo mesma, eu acabo ficando refém do outro, né? O que também não é ok, o que também vai acabar gerando conflitos difíceis de resolverem. Existem conflitos que são necessários e que a gente precisa desenvolver a capacidade de diálogo para resolver. E existem alguns conflitos que são difíceis. Tem aquele que eu não quero que você me conte, eu não quero que você me obrigue a resolver. Né? Esses conflitos difíceis aqueles que acabam gerando os escapes. Não entendi, como que são esses conflitos difíceis? São aqueles conflitos que surgem daquilo que eu não quero ceder. Eu tô me sentindo sozinha e você quer privacidade, você está me excluindo. Não, eu não estou te excluindo, eu estou precisando de um momento comigo. O que essa outra pessoa precisaria fazer? Ela precisaria buscar a si mesma e resolver essa situação dela com ela mesma. E ao invés dela fazer isso, ela quer obrigar o outro a não ter a privacidade que ele precisa. Ixi. Né? Aí vai ficando difícil, né? Vai. E aí acaba indo pro divórcio. Um relacionamento que às vezes até podia ter um vínculo ali, né? Uma sociedade, um planejamento em comum, mas aí vai se desgastando e se afasta. Não, pode caminhar para um divórcio, mas pode caminhar para a solidão a dois. O outro se acomoda e fica esperando o momento dele ter uma privacidade sem que o outro se sinta rejeitado e vai criando comodidades, ajustes, mas que não na verdade, soluções saudáveis. Que, na verdade, são arranjos para que a pessoa dê conta de manter o relacionamento. Ao invés de aproveitar a relação, ela tolera. Porque, assim, no cômputo geral, às vezes, pensar numa separação, o custo é tão alto que não vale a pena. Então, pequenas coisas que a gente vai cedendo. Só qual é o preço existencial dessas pequenas coisas? Né? É complicado. Mas tem alguma coisa que precisa ceder numa relação, não? Sempre. Mas pode ser um ceder saudável. Um ceder que te deixe feliz porque fez bem pro outro e não te causou dano. Então a chave entre essa cessão saudável e não saudável é o dano. É o dano. Então, porque às vezes a gente deixa, por exemplo, é possível deixar de atender uma necessidade minha agora
Porque eu sei que eu posso atender depois para atender uma só agora. Por exemplo, num domingo, deixar de tirar uma soneca à tarde para poder ir no parque com o meu companheiro ou até com você, mãe. E até com o Porque você cachorro. quer com o cachorro para passear à tarde, mas eu sei que à noite eu vou chegar e vou poder dormir mais cedo. Então ali eu não tive um dano, não é que eu vou deixar de dormir para sempre. Foi só ali naquela situação, eu adiei. São situações negociáveis, porque assim, dentro da CNV, da comunicação não violenta, uma coisa que é importante a gente compreender é que a necessidade é algo intangível e que não diz respeito a fatos, a coisas e a pessoas, né? Existem necessidades que são muito prementes. Se a pessoa está 2 dias sem comer, ela precisa comer alguma coisa, porque senão ela começa a entrar em falência, ela começa a ficar fraca. Mas, por exemplo, se a gente almoça e janta e lancha todos os dias, se um dia eu tiver que abrir mão de um lanche para poder sair com o parceiro para resolver alguma coisa, isso não é o fim do mundo. Abrir mão de algumas necessidades ou até de atender algumas necessidades ou até adiá-las são negociáveis e sem dano. Agora, quando eu tenho que constantemente abrir mão de uma necessidade que é importante, isso vai me gerando uma insatisfação e vai ficando um resquício de insatisfação. E como o relacionamento a dois é uma entrega, como eu vou fazer essa entrega se na rotina do dia a dia eu estou profundamente insatisfeita? Fica difícil, porque fica um resquício ruim internamente que atrapalha essa entrega. Entendi. Olha, a gente tem algumas perguntas. Temos algumas perguntas, alguns comentários do pessoal que chegou. Vamos ver aqui. Ai, gente, quanto carinho, que delícia. Olha, a Isa falou que tá amando e que nós duas somos lindas. Ai, obrigada, Isa. Obrigada, Isa. Aqui você mora no nosso coração. Ela disse que gosta de fazer coisas sozinhas, mas que confessa que anda muito triste pela solidão de coisas que gostaria de ter alguém para compartilhar. O Ramon perguntou se ser refém do outro. Você quer responder uma por vez ou responde tudo? Eu faço todas e responde no final. Sim. Faço todas, tá. O Ramon perguntou se ser refém do outro quer dizer é igual a dependência emocional. Se dependência emocional e ser refém do outro é a mesma coisa. O da Isa, né? Oi, Isa, a gente sempre quer compartilhar. Graças a Deus, né? O ser humano não foi feito para viver sozinho e a gente se move mesmo em direção ao outro. Uma das necessidades humanas universais que a gente não pode desqualificar é a necessidade de presença e de companhia, né? Presença enquanto companhia e poder compartilhar. Mas essa pandemia está nos trazendo uma oportunidade da gente treinar primeira companhia básica, que é você com você mesma. Você tem que gostar de estar consigo, para poder ter até a liberdade de escolher com quem você vai estar. Porque quem não tem prazer em estar consigo mesmo, perde totalmente essa possibilidade de escolha. Acaba ficando com a primeira coisa que aparece. E nem sempre essa primeira coisa é satisfatória, né? Então, você não está com o outro porque você fez uma escolha. Você está com o outro por compulsão, por fuga de si mesmo. E isso não é legal. Isso não é ok nem para você e nem para o outro. Mas realmente estar com alguém, poder compartilhar as coisas é uma delícia. E aí, dentro do que o Ramon trouxe... já faz o gancho. Então, esse estar refém, Ramon, são as duas coisas. Você pode estar refém de não administrar a sua própria solidão, e aí você é refém da sua própria falta de ajuste pessoal, e aí você, por não administrar a sua solidão, você fica refém da presença do outro. Que é o que você falou pra Isa, né? Que a primeira pessoa que aparece, você fica o que eu falei pra Isa. E existem também aqueles relacionamentos de codependência, né? Onde as pessoas não têm autonomia. Tem uma combinação psicológica, né? De codependência. E aí você fica também refém. Uma dessas situações que fica muito clara
de uma situação mal resolvida que gera a dependência é o ciúme. Então, por ciúme, e o ciúme é uma coisa doentia, né? O ciúme, quando gera controle excessivo do que o outro faz, do que o outro pensa, do que o outro quer, né? Esse controle não é algo saudável, não é algo que flua muito bem numa relação, embora a gente saiba que a maior parte das relações tem esse componente do ciúme e as pessoas acham que se eu tenho ciúme do outro é porque eu gosto mais dele. Não é, não. Não é, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu querer o respeito. O respeito mútuo é o que gera saúde dentro da relação e eu não preciso ter controle. Eu posso deixar a liberdade do outro, o outro poder fluir, porque existe respeito e eu confio nesses valores que estabelecemos juntos. E o ciúme, ele me faz refém, porque se eu gosto dela e ela tem ciúme quando eu brinco com uma outra pessoa e ela acha que vai perder a mãe, né? Aí eu, para não feri-la, eu evito de fazer com outras pessoas um afago, um abraço, um carinho, né? Tem algumas pessoas que me chamam de mãe, eu tenho uma leva de gente que me chama de mãe. Verdade. E a Ana Júlia até nem se incomoda, mas se ela se incomodasse, eu ficaria refém e eu não daria essa liberdade às pessoas, né? Mas conosco isso não acontece. Mas isso também é importante, que eu acho que isso já, eu acho que eu entendi. Eu acho que eles disseram aqui que já respondeu. E aí eu quero... E o que veio ali depois? Eu já te falo. E aí eu quero aproveitar esse gancho do que você falou, porque assim, eu não sinto ciúmes de você com as outras pessoas que te chamam de mãe. Tem gente que até me chama de irmã, gente. Eu já ganho irmã dentro do pacote. Já vem tudo completo. Eles pegam a mãe, pegam a filha, pegam a família. E eu não sinto ciúmes porque eu tô bem abastecida de mãe. Porque quando a gente tá juntas na nossa relação, ela me abastece. Ela me dá carinho, ela me dá atenção. E eu tenho segurança. Quando eu vejo ela dando atenção para uma outra pessoa, carinho, acolhendo, brincando, eu não sinto que eu estou perdendo a minha mãe, que eu estou tendo menos. Pelo contrário, eu sinto que eu estou compartilhando aquilo que me abunda. Eu tenho tanto que eu posso compartilhar. Percebe que é diferente? E eu acho que é isso. Quando a gente está num relacionamento e de repente a outra pessoa quer compartilhar, por exemplo, eu estou num relacionamento, eu tenho um namorado, e às vezes tem alguma amiga dele que quer conversar com ele, ou até algum amigo, e aí ele fala, olha, eu não vou poder estar com você nesse dia ou nessa noite, porque eu vou sair com um amigo meu. Inclusive, acho que teve uma situação especificamente assim ano passado, que um amigo dele estava numa situação difícil e que eles iam se reunir para tentar achar uma solução, ajudar esse amigo. Eu não só não fiquei com ciúmes, como eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, gente, olha que legal, ele tá lá, presente, apoiando, dando apoio e suporte para esse amigo. Sim. Então, assim, eu gosto dele porque ele é essa pessoa que apoia, que está presente para todo mundo, porque eu acho que se fosse só comigo, a longo prazo ia se desgastar também, Se desgasta, normalmente se desgasta. Qual foi a fala dele? A Isa perguntou como que a gente pode melhorar, ativar essa autoconsciência emocional, e é aquilo que a gente ia falar agora no finalzinho mesmo. Sim. A gente já tá caminhando para os 15 últimos minutinhos, né? Sim. Uns 15 minutinhos, e aí é isso que a gente quer falar agora, né? Que é qual que é o caminho, né, para melhorar isso? Então a gente tem duas propostas. Uma que é desenvolver um interesse genuíno em si mesmo e pelo outro, por si mesmo e pelo outro, e o comprometimento com o vínculo da relação. Você quer explicar um pouco mais pra gente, Lígia, sobre esse interesse genuíno? O interesse genuíno por si mesmo, gente, passa pelo caminho do autoconhecimento, e o autoconhecimento nos leva a desenvolver a autoconsciência emocional de si mesmo. Porque eu acho todas as características humanas importantes. Nós somos seres biopsicossocioespirituais. Então, todas essas nossas condições precisam ser bem cuidadas, biologicamente, psiquicamente, socialmente, espiritualmente. Então, se você não cuida de um aspecto, fica ruim.
Fica manco. Fica manco. Então, precisamos de saúde física, sim, saúde mental, saúde psíquica, saúde social e saúde espiritual, que é o aspecto transcendente. Então, e somos seres complexos. Como que eu vou me dispor a estar com o outro sem me conhecer? Como eu vou fazer uma empreitada, né? Criar uma sociedade sem me autoconhecer? Sem saber o que eu posso levar e contribuir. Olha, vamos fazer uma sociedade conjugal. A minha habilidade, o meu conhecimento. Sim. Então, o autoconhecimento, a autoconsciência e o autoconhecimento, ele te capacita a estar sempre fortalecida em você mesmo, né? E flexível para lidar com a realidade externa em todos os aspectos. E a gente pode até fazer uma analogia com a força física. Se eu estou saudável fisicamente, eu estou disponível para trabalhar, para agir, para interagir, para uma série de coisas. Agora, se eu estou enfraquecida, se eu estou mal, se eu estou doente, não estou disponível, não dou conta de sair, de trabalhar, de fazer o que tem que ser feito, né? Então, em termos de autoconhecimento, é mais ou menos a mesma analogia. Só que tem pessoas que acham que o outro é obrigado a aguentar o meu lixo. Eu jogo meu lixo para cima do outro e o outro que se vire, que me aguente, que aguente meus faniquitos, que aguente as minhas pirraças, que aguente os meu mau humor, e eu faço o outro no meu lixinho ou do meu saco de pancada. E a coisa não é por aí, né? Porque se o outro também acolhe esse tipo de coisa, ele não tem autoestima, ele não tem autorrespeito, ele também não está bem. Então, se eu gosto e busco me conhecer genuinamente, eu vou estar com alguém que também tem o mesmo padrão, porque senão vai ter muita divergência, né? E relacionamento não é uma coisa que se empurre com a barriga ou que se deixe rolar para ver onde é que encalha. Os danos são muito grandes, são muito altos, tanto para o casal, para o relacionamento, quanto para os que estão em volta, sejam os filhos, sejam os parentes, seja quem for. Porque às vezes um relacionamento não tem filhos, mas tem outros relacionamentos e gera dano para todo mundo que está em volta, se a coisa não está bem resolvida, né? E o outro aspecto, que é o buscar compartilhar, né, genuinamente. Comprometimento com o vínculo. Comprometimento com o vínculo, porque aí é uma escolha. Quando eu me conheço, quando o outro se conhece, quando existe esse encontro, é quase que natural o comprometimento. Mas o ser humano lida com a falta de comprometimento do outro, né? Olha, eu marquei, o cara não apareceu. Eu combinei e ela me fez ficar 1 hora esperando. Né? Nós combinamos de ir junto, na hora H a pessoa desmarcou e disse que não ia. Eu fiz um compromisso contando com a presença da outra pessoa e a outra pessoa deu para trás, aí eu tenho que chegar para os amigos, para a família e ficar me explicando, cria toda uma saia justa. A falta de comprometimento tem a ver também com um pouco de maturidade, de falta de maturidade e de respeito, né? Respeito consigo mesmo e respeito com o outro. O comprometimento, gente, é o que estabelece vínculos saudáveis. Eu posso contar, eu posso confiar nas coisas que o outro se propõe junto comigo. Porque ninguém é obrigado. Mas a partir do momento que você topou, por que não cumprir? Por que quebrar a confiança? Por que fazer as coisas de modo assim, intempestiva e surpresas ruins, né? Surpresas ruins é difícil de administrar. E do ponto de vista dos conflitos e da comunicação não violenta, esse interesse genuíno em si é essa disposição para se conectar e desenvolver a autoconsciência emocional. Porque é muito fácil falar em autoconsciência emocional e, por exemplo, conexão com seus sentimentos. Só que aí, a hora que esse sentimento é angústia, é tristeza, é raiva, as pessoas querem fugir. As pessoas não querem estar ali em contato, em conexão com a própria angústia e entender e resolver esses sentimentos.
E aí, se você não lida com os sentimentos ruins, você também... Você fecha Se a porta. você não sente aquilo que é ruim, aqueles sentimentos que doem, você também não sente os bons sentimentos, os de apreciação. Não dá pra escolher o que você sente. Ou você sente ou você não sente. A própria Brené Brown fala disso, né? Sim. E aí é a mesma coisa em relação ao outro. Esse interesse genuíno no outro não é só nas coisas que são boas e que me contribuem ou que me favorecem. É também nas coisas que são ruins, que são desagradáveis e que me incomodam. E como que a gente pode junto construir, porque às vezes alguma coisa que é ruim pra mim ou que me incomoda no outro, às vezes é até ruim pra ele. Então como é que a gente traz esse assunto pro relacionamento pra gente poder transformar isso? E aí que vem o comprometimento com o vínculo, porque olha que aparece um conflito, se você está comprometido com o vínculo dessa relação, você aproveita esse conflito para transformar, para conhecer melhor o outro com mais profundidade e para construir a possibilidade de desenvolver um futuro diferente, uma solução que atenda às necessidades de todo mundo de forma mais produtiva, mais satisfatória. E essa é a importância do comprometimento com o vínculo nos conflitos, porque se você gera o conflito e você foge de lidar com aquilo porque você não quer ter dor de cabeça, porque não quer mexer com aquilo, na verdade, o que isso significa? É um descomprometimento com o vínculo daquela relação. Toda vez que a gente foge de administrar um conflito, de fazer ali a sua gestão de conflito, de conversar, a gente começa a construir o tijolinho da solidão a dois, sabe? A solidão a dois, eu a vejo, pelo que você explicou, Lígia, como um grande muro. E que cada tijolinho é isso. Você vê um conflito e fala, não vou mexer nisso, bota um tijolinho. Do lado de lá, outro do lado de cá e vai subindo o muro. Vai subindo o muro. E aí, isso. quando você quer desfazer esse muro da solidão a dois, vai ser preciso. Cada um do seu lado e pegando tijolinho por tijolinho e resolvendo esses conflitos para, durante a resolução desses conflitos, dessas diferenças, dessas pluralidades que tem na relação, a gente poder se encontrar no caminho do meio. Em vez de ter um muro, ter uma ponte que a gente constrói com a nossa comunicação, com o nosso autoconhecimento, a nossa autoconsciência emocional, e a gente pode se encontrar e sentir apreciação juntos e se apoiar nos sentimentos difíceis também. Esse é o melhor caminho, né? Então, gente, deixando claro que solidão a dois é aquela situação em que se estabelece e que se permanece, embora seja ruim. Porque, claro, tem o caminho do divórcio, da separação, e aí já não é mais solidão a dois, aí já é aquela parte que decide sair fora, que é cortar o vínculo e buscar outras soluções, né? E aí deixa de ser realmente uma solidão a dois. Mas a preocupação, que eu, como sou da área da saúde, né, da área da psicologia, a preocupação é a manutenção dessa solidão a dois. Por quanto tempo, né, e o preço existencial que isso traz e tudo que o ser humano perde alimentando um processo desse, ao invés de buscar a partilha, de buscar a cooperação mútua. Né? Eu acho que é isso. A gente já está aqui, tem mais... todo assunto humano, ele é muito complexo e muito profundo. Então, claro, nós estamos trazendo aqui uma pincelada, né, para trazer para vocês conceitos que existem, possíveis soluções, mas claro que não abrange tudo, é óbvio que não abrange todos. E a gente pede, mandem perguntas, interaja conosco, traga aquilo que vocês querem de forma mais específica, né? Porque nós vamos continuar trazendo nossas generalidades. Nós vamos trazer o nosso conteúdo aqui para vocês. Sim. Toda segunda e quarta-feira. Então, se você gostou, volta aqui com a gente na quarta-feira, que tem mais, ao 12h03. E amanhã eu vou abrir as caixinhas de pergunta nos stories aqui do Autoconsciência Emocional para você mandar pra gente a sua dúvida, a sua questão que você quer que a gente converse, e quem sabe na quarta-feira dá certo, a gente fala exatamente sobre isso que você perguntar. Isso. Combinado? Porque agora eu e a Ana Júlia nos encontramos aqui nesse Instagram de Autoconsciência Emocional. Ela é advogada, eu psicóloga, trabalhamos juntas como facilitadoras de comunicação não violenta em prol de uma cultura de paz, né?
E estamos juntas agora aqui, nesse novo endereço. Por favor, venham conosco. É isso, gente. Muito obrigada. Olha, o pessoal tá aqui agradecendo, elogiando, falando que foi muito bom compartilhar as informações, que foi muito legal. Bom, eu vou salvar o vídeo e aí quem quiser assistir de novo, gente, tá aí. É isso aí. Um grande beijo e até quarta-feira. Até.